Quero agora mais uma vez agradecer a presença da Cris, que está conosco. A gente vai preparar primeiro a massa do nosso brownie, né, Cris? Isso. Gente, pizza é uma delícia. Você imagina agora uma pizza de brownie e aí você pode brincar com os recheios conforme os pedaços. Coloca a criançada, né, para decorar, para rechear. Elas vão adorar. E dá para brincar com os confeitos, com castanhas, com frutas secas. Tá, toda receita que eu trago, eu sempre faço uma sugestão de semente. Eu sempre coloco ali uma sugestão de fruta, mas aí fica a critério de cada um. Ah, eu não gosto de nozes, eu não gosto de castanha, eu gosto... Só fica à substituir. vontade, exatamente. Como preparar, então, primeiro a massa da nossa pizza, o nosso brownie? Eu já dei uma adiantadinha aqui pra gente poder bater as claras em neve, legal. Tá? Então aqui o ideal é bata as claras em neve, tá? E vamos começar. Vou fazer um pouquinho de barulho. Autorizado, não tem jeito, Cris. tá? Não tem jeito. Vamos colocar a gema agora e vamos lá. A ideia aqui é bater as claras em neve, depois disso colocar as gemas. Na sequência eu vou colocar o açúcar e deixar bater, fazer uma gemada bem gostosa. Então assim, ó, já tá uma gemada. É uma receita muito fácil, Tati. Vão poucos ingredientes. Não tem muito... E deve ficar uma delícia, né, Cris? Fica o brownie... A cara, pelo menos, tá ótima. Já tô comendo com os olhos. É a primeira impressão, né? A gente justamente primeira impressão começa, é que fica, exatamente. A gente começa a comer com os olhos. Bom, aí eu vou colocar a manteiga. Bato mais um pouquinho. Faz um pouquinho de sujeira, por quê? A gente coloca a farinha. Mas é só misturando tudo na batedeira, né? Só, é rápido. É questão que a hora que você coloca os ingredientes secos, aí ele sobe um pouquinho de... O pozinho. De pozinho, é. Então, para evitar, você pode dar uma ajuda. Tá vendo que já começou a subir um pozinho? Manualmente a gente... a gente tenta fazer menos sujeira, né? Porque depois você sabe como é, né? E para desperdiçar também pouco, né? Vamos lá. É uma massa bem grossa, tá, Tati? Não é uma massa... Ela não tem a textura de uma massa de bolo, tá? Ela tem uma textura mais grossa. É mais pesada? Exatamente. Justamente por conta da quantidade de farinha... Entendeu? Vão poucos ovos, não sei se você... a gente não põe leite nessa massa. Verdade. Então vão só os ovos e a manteiga, que são os itens líquidos. Depois disso é só item sólido. Ó, pode ver que ela já tá ficando uma massa bem grossa. Aí o que a gente coloca? Eu gosto de colocar o chocolate com ela batendo. Porque apesar do chocolate estar picadinho, eu gosto de colocar o chocolate com ela batendo. Tá. Deixa eu bater um pouquinho. Tá pronto. Por não ter leite e poucos ovos, vai ficar uma massa mais pesada. Fica uma massa mais pesada. Um pouco mais rústica, né? Exatamente. O brownie, ele é uma massa, ele não tem a mesma textura de um bolo. Ele é um bolo mais, vamos dizer assim, mais pesado, mais maçudo. E a característica dele, É a característica dele. Por isso que quando você assa, ele faz aquela casquinha em cima. Justamente por conta dessa quantidade pouca de líquido que ele tem. E você comentou que você gosta de colocar as lascas do chocolate com a batedeira ligada, né? Com a batedeira ligada, exatamente. Por quê? Ele dá mais uma quebrada no chocolate e deixa o chocolate num tamanho que você sente o chocolate. Quando você vai ver o que você comer, você vai sentir o chocolate, mas ele tá misturado na massa, ó. Se você olhar aqui, ó, você consegue ver os pedacinhos de chocolate, tá vendo? Ó, fica uma massa muito bonita. Bom, aí a gente coloca o fermento. Eu não gosto de colocar o fermento com a batedeira ligada, eu prefiro misturar à mão. A baunilha branca, que também pode ser substituída por qualquer receita que você quiser, por qualquer outra essência.
Ah, eu não quero baunilha branca, eu quero rum. Pode colocar. Pode ser também. Ah, eu quero qualquer outro tipo de essência, amêndoa. E as castanhas, tá? Pode ser castanha de caju, castanha do Castanha Pará. de caju, castanha do Pará. Aqui Nozes, tem né? nozes, aqui tem nozes e castanha de caju. Ah, você fez uma misturinha. Uma misturinha, isso. Fica muito gostoso, você vai ver. E olha só, tá pronto. Essa é a mistura do brownie. Massa pronta. Massa pronta. Bom, Você leva pro forno. Isso. Quanto tempo de forno? aí ele vai pro forno. 30 minutos. Tá. A 200 graus, o interessante é você já aquecer o forno e já colocar ele no forno com o forno aquecido. 30 minutos a 200 graus. Ah, qual é o ponto? Não é o mesmo ponto de um bolo. Por quê? Lembra que eu te falei que é uma massa diferente? Ele tem pouco líquido. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer a casquinha por cima e dentro ele vai ficar um pouquinho molhadinho por conta do chocolate. Então, quando ele tiver com a casquinha por cima, a gente pronto. já pode tirar do forno. O ideal é você esperar esfriar um pouquinho para depois desenformar, tá? Uma outra dica que eu vou dar. A gente não vai levar essa daqui pro forno por conta do tempo, que não dá tempo da gente assar. Precisa mas untar a forma? eu gosto de untar, mas também se você não untar não tem problema, porque eu costumo colocar embaixo um papel manteiga. Porque em todo bolo, tá, Tati? Ele dá um acabamento muito bonito no bolo quando você tira. Sabe aquele bolo lisinho embaixo que você come e você não percebe aquela casquinha do bolo? É o É papel porque ele foi manteiga. assado numa forma que tinha papel manteiga. Ó, legal. tá vendo? Deu uma quantidade legal de massa, Rende né? bem, né? Rende. Qual que é o segredo aqui? É você espalhar ele muito bem, tá? Pra ele ficar uma massa por igual. Esse aqui não tem aquele problema do bolo que você, não pode mexer muito, senão ele perde, né? Não fica tão fofinho. Esse aqui não tem problema. A ideia é você fazer isso mesmo. Tá bonito, hein? Isso. Reforçando então os ingredientes. Vamos lá. 3 colheres de sopa bem cheias. De manteiga. Colher de mãe. Colher de mãe, né? exatamente. De margarina ou manteiga. 3/4 de xícara de chá do chocolate em pó. Isso. 3/4 de xícaras de chá da farinha de trigo. Isso. Uma colherzinha de chá do fermento em pó. 1 xícara de açúcar. 2 ovos. Lembrando que nós separamos as gemas, iniciamos a receita fazendo as claras, né? Em neve. Aí a Cris também acrescentou meia colherzinha de chá da essência de baunilha, 100 gramas do chocolate meio amargo ralado. E aí nós usamos meia xícara de castanhas trituradas grosseiramente. Isso. Aqui foi uma misturinha de nozes com castanha de caju. Isso, e assim, a nozes, eu não coloquei a nozes picada. Eu peguei a noz, quebrei com a mão. Com a mão mesmo. Então você vai perceber que tem pedaços grandes até, entendeu? delícia. E é gostoso, Na hora de porque morder, ela, né? exatamente, é isso que fica gostoso, porque a noz, ela solta um óleo quando assa. Essa massa também tem bastante manteiga, então ela fica uma massa bem macia. Bom, você vai Bem comer, úmida também, né? Vai ser bem úmida, exatamente. Cris, então só recapitulando a ordem dos ingredientes na batedeira. Primeiro, claras em neve. Claras em neve, Aí isso. você acrescentou As gemas, bato um mais um pouquinho pouco. para misturar, aí eu coloco o açúcar e faço uma gemada bem cremosa. Tá. Gemada de mãe, aquela gemada bem cremosinha. Aí o que eu coloco? Eu gosto de colocar a manteiga e bater mais um pouquinho, justamente para ele ficar aquele creme bem uniforme. Tá. Desligo a batedeira, coloco a farinha, o cacau. Pode fazer com cacau também, Ah, é, fica que é aquele muito bom. chocolate É em pó. chocolate em pó, mas é um chocolate 50%, tá? Pode é ser um o cacau. chocolate bom. De preferência, não usar achocolatado, porque o achocolatado tem muito açúcar, o doce vai ficar mais doce do que o necessário. Lembra que a gente vai colocar uma cobertura. Bom, coloquei a farinha, coloquei o achocolatado, misturo um pouquinho, volto para a batedeira. Integrou todos os ingredientes, aí eu coloco a baunilha, o fermento em pó, misturo e coloco as castanhas. Levei para o forno para assar. 30 minutos a 200 graus. forno já aquecido, Forno né? já aquecido e a forma pode ser untada ou não, porque é uma massa que tem bastante gordura, ela vai sair com facilidade. Se quiser um acabamento bem legal embaixo, coloca o papel manteiga ou até, Tati, papel toalha. Ah, pode ser o papel Pode. toalha, As pessoas Cris? não usam e ele funciona muito bem, ele tem o mesmo papel. Que legal, Você põe achei o que papel ele pudesse. toalha, forra o fundo da forma bonitinho. Depois, quando você virar, você vai ver que ele vai descolar todinho.
E fica Porque um o papel acabamento manteiga muito não é bom. todo mundo que tem. A maioria das pessoas tem, mas não é todo mundo que Exatamente. tem. O papel toalha já é mais fácil as pessoas terem em casa, né? O rolo de papel toalha, exatamente. Forra então a eu posso forma forrar com bonitinho papel toalha. e passa e põe pro forno. Terminou de assar, espera um pouquinho para tirar da forma. Eu, quando tiro do forno, eu vou lá e dou aquela cutucadinha assim, para ele dar uma soltadinha, para Soltando as beiradinhas, eu ter né? certeza que ele não vai ficar ali. Afinal, ele não nasceu ali. E aí, depois a gente vai fazer toda a parte de recheio e confeitaria. Próximo bloco, então, a parte mais gostosa. A gente vai Exatamente. brincar aqui com algumas opções. E eu amei essa sua caixinha organizadora, Você viu? Cris. É minha Olha caixinha isso, de gente. delícias. Como fazer uma criança e uma apresentadora feliz. Uma caixinha de Olha delícias. que delícia essa caixinha. Tinha mais coisas aí que eu tirei algumas para colocar lá, mas é uma caixinha de delícia. E só aqui a gente já consegue ter algumas ideias, né? Opa, pra gente decorar exatamente. e rechear a nossa pizza com massa de brownie. Volto já já, tá bom, Ok, Cris? Pra gente obrigada. finalizar a receita. E olha que bonita que fica, minha amiga. Eu achei tão legal essa sugestão, essa brincadeira mesmo que a Cris tá propondo hoje pra gente. Brincando com as frutas, com as castanhas, as frutas secas. Aqui a gente tem ameixa, a gente tem aí o damasco. Você pode fazer uma farofinha também com a paçoquinha. Enfim, minha amiga, vê o que você tem na despensa, vê o que você tem no armário, ou de repente o que sua filha gosta mais, né? O que agrada mais o paladar de todo mundo aí na sua casa e monta, brinca. Sugestão